pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de resenha no ar, gente, resenha de produtinho nacional. E pra quem me acompanha nas redes sociais também, viu que eu fiz uma perguntinha pra vocês a respeito dos produtos da Ruby Rose. Ruby Rose ou Ruby Rose, como se fala aí no Brasil, né, gente? Eu percebi que tem uma polêmica séria aí no Brasil no que diz respeito à pronúncia, né? É uma discussão se é MAC ou se é MAC, se é Ruby Rose ou se é Ruby Rose. Mas polêmicas à parte, eu perguntei pra vocês lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, etc. se vocês gostariam de uma semana especial Ruby Rose ou Ruby Rose. Gente, o jeito que sair eu vou falar, tá? E muitas de vocês responderam que sim. E eu recebi muitos produtinhos de Ruby Rose pra resenhar e eu gostaria de falar de todos eles pra vocês. Então vamos aqui, gente, começar com a base da Ruby Rose reformulada. Pois bem, a Ruby Rose já tinha uma base aí super famosinha, super falada aí no mercado e bem baratinha, que muitas e muitas de nós resenhamos, e ela foi o assunto do momento por muito tempo aí por conta da qualidade dela. Também uma base líquida de efeito mate e de média aí para alta cobertura. Porém, passou o tempo, a Ruby Rose aí lançou uma nova base reformulada, prometendo aí uma cobertura ainda maior, gente. E diz também que é uma base ideal para pele mista a oleosa, pelo fato dela ter esse efeito mate. Então o fato dela não prometer mais do que isso, gente, pra mim já é uma vantagem, porque pra mim o conceito de um produto é quando ele cumpre aquilo que ele promete. Então é preferível que a base não prometa muita coisa e faça mais do que ela tá prometendo, do que ela prometer uma lista de benefícios e não cumprir nem a metade, tá certo? Embalagem antiga, embalagem nova, não mudou nada. A única coisa que tem aqui é uma etiqueta de papel dizendo que é nova fórmula. O precinho dela, gente, continua super acessível. Claro que dependendo da cidade, o preço aí vai mudar por conta do frete, né, gente? Mas no site oficial da Ruby Rose, ela é vendida a R$10, o que eu acho que é um preço muito barato para os benefícios que essas bases aqui trazem. 29 ml de produto aqui dentro do frasco, a mesma quantidade que a maioria das bases que a gente já conhece. E a embalagem também é aquela clássica, gente, bisnaguinha aí, super prática, nada de especial, mais econômica, que a gente consegue aproveitar a base aí até o final. Enquanto a base antiga tem uma textura assim mais líquida, a base reformulada ela já tem uma textura assim mais densa, gente. Ela é uma base assim bem mais durinha assim de aplicar, aquela base assim que não escorre mesmo. A antiga já era um pouco grossinha, tá? Ela era aquele líquido mais grosso, mas a atual ela é um pouco mais densa assim, tipo textura base da Tracta, sabe? A da Tracta eu acho que ela é um pouquinho mais densa que essa nova da Ruby Rose, mas essa daqui já chega a ser bem densa. A base nova, ela vem um pouquinho mais amarelada, com um subtom amarelado, que eu acho que atende aí uma gama maior de nós mulheres. Em relação à quantidade de cores, gente, eu não vi em nenhum lugar a divulgação da quantidade de tonalidades que essa base tem. Porém, se eu não estiver errada, pelas pesquisas que eu fiz, essa base aqui, ela tem cerca de 10 tons. Ela vai da cor L1 até L5, que são 5 tons, e depois eu só encontrei da L15 até a L19, 15, 16, 17, 18, 19. Então eu encontrei aí 10 tons dessa base da Ruby Rose. Não é assim uma quantidade uau, ó meu Deus, mas eu achei uma quantidade boa, e considerando o fato dela ser uma base baratinha, ainda dá pra fazer misturinhas, porque tem muitas bases que ainda lançam uma quantidade bem menor de cores aí. Essa base aqui, como eu falei pra vocês, ela rende muito. Esse tantinho aqui, que já é um exagero, dá pra aplicar assim no rosto todinho, mas com uma ressalva, gente. Eu percebi que eu usando o pincel Kabuki, eu até peguei um pincelzinho limpinho, porque das outras vezes que eu apliquei essa base, eu usei esse pincelzinho aqui Kabuki da Love Beauty e eu não lavei mais ele, então ele já tá sujo. Então eu percebi que aplicando ele com o Kabuki, eu não sei, parece que o Kabuki ele chupa um pouquinho a base assim, sabe? E o pincel ele fica super grosso na hora da aplicação, diferentemente do que acontece com outras bases, assim, com a textura um pouco mais líquida, que espalha bem. Claro que o pincel suga produto também, mas parece que nem tanto, ele ficou bem grosso. Então eu preferi pegar um pincelzinho limpo, fazer pinguinho aqui no meu rosto. Vou tentar persistir assim mais na batidinha, gente, sem arrastar essa base, porque como ela tem uma textura assim mais grossinha, se eu ficar arrastando a base assim em uma quantidade muito grande, ela começa a criar risquinho, tá? Ela parece, claro que eu levei até um susto na hora que eu apliquei,
mas depois ela oxida. Ela não oxida a ponto de ficar muito mais escura, mas ela oxida, como eu já tô vendo ela oxidar, e fica assim exatamente do tom da minha pele. Apliquei aqui nessa metade do rosto, gente, e olha a cobertura dessa base. Ela cobriu todos os defeitinhos que eu tenho no rosto. Tipo, não tem nada visível. Com aquele pouquinho que eu coloquei aqui na plaquinha, ainda sobrou a metade para aplicar do outro lado, sabe? Com muito pouco produto, você cobre tudinho. Olha as minhas olheiras, olha a diferença das olheiras desse lado para as olheiras desse lado aqui. Incrível a cobertura dessa base, incrível. E outra coisa, ela seca super rapidinho, porque eu acabei de aplicar, ainda nem comecei a aplicar do outro lado, e ela já está praticamente seca. E eu optei por não aplicar a base da fórmula antiga do lado de cá, porque a diferença de cobertura de uma e da outra é muito pequena. Essa daqui ainda tem uma cobertura mais alta que a primeira, é um pouquinho, gente, um pouquinho mais ainda é. Mas a diferença é tão pequena que se é difícil enxergar assim pessoalmente, no vídeo vai ser mais difícil ainda, até porque eu já fiz esse teste assim, a diferença foi mínima. Então eu vou aplicar a mesma base na outra metade do rosto. Base aplicada dos dois lados, gente, como vocês podem ver, altíssima cobertura, muita cobertura. Cobriu assim todos os meus defeitinhos, ela cobriu até minhas pintinhas que eu tenho no rosto, gente, ela cobriu. Eu achei assim que ela cobriu muito, muito mesmo. Só que a diferença entre a aplicação dela e a aplicação da fórmula antiga é que eu acho que essa daqui de nova fórmula tem aplicação um pouquinho mais difícil, porque pelo fato dela ter essa textura assim mais densa, tipo pomada, para você aplicar ela com o pincel, eu acho que dá um pouco mais de trabalho, tá? Eu preferi aplicar ela aqui no vídeo com o pincel, porém, se eu tivesse que escolher entre aplicar com o pincel e com a esponjinha, eu ainda daria preferência para a esponjinha. O pincel vai te dar um pouco mais de cobertura, mas a aplicação com a esponjinha vai ser mais fácil, tá certo? Como vocês puderam conferir aí na aplicação, gente, pra mim essa base é aquela base do tipo reboco, daquela base de alta cobertura mesmo, que cobre tudo mesmo. A cobertura dela, gente, como eu falei pra vocês, ela é um pouquinho mais alta que a base antiga. Eu achei que não valia a pena comparar as duas assim no rosto, porque eu já fiz esse teste e a diferença visual assim foi muito pequena, embora a base de alta cobertura, ela tenha sim uma cobertura um pouquinho maior. Meu tom é o tom L4, né? Eu achei que ela oxidou e chegou ao tom exato da minha pele. Apesar de ela ser uma base de altíssima cobertura, ela não é aquela base que fica pegajosa na pele, não é aquela base que você fica lembrando que você tá com ela o tempo todo, sabe? Eu sinto bem menos ela no rosto do que a base da Tracta, sabe? E a base da Tracta, ela ainda dá aquela leve transferidinha, sabe? E essa base, não, gente, ela seca completamente. Eu não apliquei pó na maquiagem de hoje, tá, gente? Embora eu sou daquele tipo adepta a pó, eu acho que todas as maquiagens tem que ter aquela seladinha de pó básica, assim, só pra garantir. Hoje eu preferi não aplicar o corretivo pra vocês verem o resultado, assim, real dela na pele, sabe? Ela fez total o papel do corretivo e eu achei que a cobertura dela tá perfeita. O fato de você conseguir cobrir com uma camada fininha, sabe? Porque as bases de alta cobertura, geralmente elas têm aquela cobertura grossa que você sente, assim. Por exemplo, a base da Kat Von D, eu aplico ela e fico lembrando dela o dia inteiro. Ela fica aquela cobertura mais grossa. Mas essa base aqui, ela tem uma cobertura total, mas aquela sensação leve na pele. Foi isso que mais me impressionou. E você não precisa aplicar uma quantidade muito grande de produto na pele para você conseguir essa cobertura, sabe? Aliás, isso foi uma vantagem em relação à base antiga. Uma gotinha que você coloca, você aplica no rosto inteiro. Então, ela vai durar, assim, muito tempo. E eu achei isso aqui demais. Ela realmente funciona pra pele oleosa, porque eu tenho a pele oleosa, gente. E essa semana eu ainda tô com a minha pele mais oleosa do que o normal, porque tem esquentado muito aqui. Eu ainda inventei de tirar, sabe quando a gente aplica aquele produtinho Vit na pele pra tirar os pelinhos aqui, o bigodinho aqui do rosto? Pois é, toda vez que eu aplico esse produto no meu rosto fica assim uma semana oleoso nas áreas que eu apliquei, sabe? Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece demais. E justamente nessa semana que eu estou testando essa base com o meu rosto mais oleoso, essa base segurou, gente, o dia
todo. Apliquei ela pela manhã, 7 horas depois ela tava aqui ainda. E esse foi o maior diferencial que eu achei dessa base em relação à base antiga, porque pra quem me acompanha aqui no canal e acompanha também o curso de maquiagem que eu estou ministrando pra vocês justamente no módulo pele, muitas de vocês me perguntaram se eu indicava essa base aqui para uso profissional. Sim, eu indicaria ela para uso profissional. Como eu já testei essa base outros dias sem aplicar pó aqui nessa área dos olhos, ela acumulou um pouquinho. Vai ser impossível não acumular se você não selar, né, gente? Só que hoje, por exemplo, eu já fiz essa aplicação já faz mais de 4 horas. E como vocês podem ver, ela não acumulou aqui embaixo nas minhas linhas de expressão. Agora, se você tem pele madura e gostaria muito de testar essa base, não só essa, mas qualquer outra de alta cobertura, o que eu aconselharia você fazer seria diluir ela um pouquinho, ou então misturar com um pouquinho de hidratante, que eu acho que vai funcionar melhor para uma pele madura, tá certo? Todos os testes que eu fiz em relação ao flash, gente, em mim ela não estourou. Mas se você usar uma tonalidade mais clara que a cor da sua pele, pode acontecer dela estourar sim, porque toda base que é mate está sujeita a estourar. Fazendo aqui o teste da água. Você aplicando água, molhando o rosto, eu acho que ela transfere um pouquinho, um taquinho de nada, assim, sabe? Mas nada que vai fazer a sua base derreter no rosto e sair completamente, sabe? Tomar uma chuvinha, dar uma molhadinha, não tem problema nenhum. Eita lasqueira, gente. A base resistiu à água, mas a máscara de cílios não resistiu. Carimbou toda a minha base aqui, gente. Tive que fazer um retoque final aqui. Mas por fim, gente, na minha opinião, essa é a base com o melhor custo-benefício que eu já testei na vida. Tá muito bem pago e o serviço tá muito bem feito. A base é perfeita, eu não tenho um ponto negativo assim pra falar sobre ela. Realmente gostei muito. Então eu espero que vocês tenham gostado também, gente. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. E me sigam também nas redes sociais, que eu estou passando todas as informações extras sobre vídeos, etc. por lá também. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!